Primeiramente, eu quero agradecer o convite, agradecer a Patrícia, agradecer a Cristiane por essa oportunidade de estar trazendo aqui um pouco dessa contribuição do olhar para o genograma. Eu não sou psicogenealogista, mas eu tenho aqui, já fiz curso de genograma, tenho esses estudos da psicogenealogia que eu gosto bastante. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Bárbara, Oi. sim, enquanto você compartilha a sua tela, só queria agradecer também, né? Agradecer a sua disponibilidade, tá? De aqui, em nome da Zero Barreiras, que é da Psicologia Online, a gente poder contar aí com o teu expertise e você partilhar o seu conhecimento, tá? Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. É um prazer. Espero poder contribuir. Espero que seja uma horinha aí gostosa que a gente possa trocar e construir junto um conhecimento. Que isso agregue, né, no atendimento de todas. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina, sou facilitadora de constelação familiar, eu fiz alguns cursos de constelação, fiz aqui o curso de genograma, inclusive eu estava até vendo, Patrícia, ela é aí do Rio de Janeiro, ela chama Marisete Rodrigues, que eu fiz o curso de genograma. Também fiz aqui um curso no Interação Sistêmica com a Jaqueline, de psicogenealogia aplicada. Também fiz algumas formações de coaching. Eu tenho um curso de introdução à constelação familiar para psicólogos e terapeutas que querem ter uma noção do que é a constelação, mas não querem necessariamente fazer um curso. Eu também trabalho com grupos de mulheres aqui na minha cidade, né? Com grupos de autoestima. E eu atendo online com a psicoterapia, também atendo com a constelação e facilito grupos. Então, uma breve introdução para quem não me conhece. Bom, então, iniciando aqui, primeiro, o que é o genograma, né? Bom, A gente dá um jeito. Cris, tá tudo bem aí a questão da gravação? Qualquer coisa você me chama aqui, tá? Tá sim, tô gravando tranquilamente. Pode Tá. Eu ia pedir, reforçar que tem alguém com o microfone aberto. Se pudessem fechar para não entrar o som, ia ser ótimo, gente. Ok. Ai, quero ver vocês aqui. Cadê vocês? Ai, aqui. Bom. Então, iniciando aqui, o que é o genograma? O genograma, ele é um mapa gráfico do sistema familiar, listando os membros da família e seus relacionamentos um com o outro, né? Então, ele é usado desde 1980, cientificamente fundamentado na teoria da Anne Anselan, Murray Bowen, Jack Fromm, Jack Medeal. E assim, tem uma série de autores que vêm, né? Que eu vou falar um pouquinho aqui. Eu vou contextualizar rapidamente essa questão da terapia familiar, sem ficar entrando muito em teorias específicas, que eu acho que essa é um pouco a proposta, né, Patrícia? Que seja uma coisa um pouco mais prática e abrangente, para que a gente possa ter esse olhar independente da linha teórica. Então, assim, por que utilizar o genograma? Então, os estudos da terapia de família, eles começaram em 1950, quando, naquela época, tinha uma demanda muito grande por pessoas precisando de cuidados, precisando de atendimento, foi um período do pós-guerra. Então, voltou-se os estudos não somente para o indivíduo, né? Eles mudaram um pouco o olhar, eles foram identificar de que forma aquele contexto familiar, de que forma aquele indivíduo dentro daquela família sofria essas influências e como se estabelecia essa inter-relação, qual era o significado disso. Então, esses primeiros estudos da terapia de família iniciaram na década de 1950, que foi lá na Califórnia, na cidade de Palo Alto. E de lá saíram muitos estudiosos que desenvolveram muitas teorias, né? A Virginia Satir, tem o Ivan Bozameninag, também o Milton Erickson é dessa época, vários autores, né? Iniciaram muitos dos estudos nessa época, e também a partir desses estudos iniciais, houveram muitas linhas dessa abordagem sistêmica familiar. Então, muitos pesquisadores saíram de lá e foram para a França, para a Itália, para alguns outros lugares. Então, tem algumas abordagens, assim, dentro dessa abordagem sistêmica. Eu não vou entrar em detalhes aqui,
de cada uma, eu vou trazer um olhar... Ai, Deixa eu fechar aqui. Bom, eu vou trazer um olhar para duas principais, vou falar rapidamente o que essa abordagem traz para nós de contribuição desse olhar do significado, né, do genograma. Então, por que utilizar o genograma? Para ter uma compreensão de que forma esse contexto familiar, de que forma esse núcleo familiar, esse sistema familiar, como que está se estabelecendo essa relação, né? E como que essa história também de vida desse indivíduo, de toda essa família, pode estar influenciando aquela pessoa, aquele cliente que está ali com alguma dificuldade, com alguma demanda, e que também isso pode ser algo que está vindo desse sistema familiar. Então, é um pouco dessa a ideia. Eu trouxe aqui um pouco do que o Murray Bowen ele fala. O Murray Bowen ele foi um autor que se especializou principalmente no atendimento com as famílias. Então, onde as famílias vão lá para o atendimento, né, dentro dessa abordagem de terapia de família. E eu gosto bastante do que ele traz de linha de abordagem, assim, a forma como ele fala, que eu acho que é uma forma simples, que eu achei que pode contribuir aqui para nós. Ele fala dessa questão de diferenciação do self. Então, ele foca bastante nessa questão de separação do sentimento com o pensamento. Então, ele fala assim, quando tem muitas coisas dentro da família, né? Ele usa esse termo até, onde a família está paralisada, sentimentalmente falando, é onde também, provavelmente, os que vêm depois, os descendentes, vão paralisar. Então, ele usa esse conceito de tempo cronológico e tempo emocional, onde muitas vezes até uma pessoa tem, por exemplo, 50 anos, mas o tempo emocional dela está parado nos 25 anos, por exemplo. Então, ele propõe que esse nosso olhar para o genograma e para essa história de família vem como uma possibilidade da pessoa estar identificando o que tem nessa família para estar fazendo uma separação, para estar fazendo uma cisão e aí poder desenvolver a sua autonomia, né? Como um indivíduo autônomo e não mais tão misturado dentro do núcleo dessa família. Né? Deixa só eu ver aqui, eu acho que... Não sei se vocês estão ouvindo o meu WhatsApp, aí não sei se está fazendo um barulhinho aqui, não sei se é o meu, não sei se vocês estão ouvindo, se eu preciso fechar aqui. Vocês ouviram? Vocês chegaram a ouvir? Não, Bárbara, pode não? continuar. Então tá bom. Ótimo. Só para ver se não está atrapalhando. Ok. Então, o Murray Bowen fala disso, então ele fala aqui assim, olha, diferenciação. O que é essa diferenciação, né? Capacidade de separar o sentimento do pensamento. As emoções inundam o intelecto, prejudicando o funcionamento e a competência emocional. Enquanto estiverem paralisadas nas posições que ocupam em suas famílias de origem, seu crescimento será retardado. Então, ele usa essa expressão, né? Às vezes uma pessoa está paralisada em alguma posição no seu desenvolvimento pessoal, e isso pode também ser um reflexo de que a família paralisou em algum lugar. Então, ele traz um pouco desse olhar. E nós temos também aqui um estudo que é o estudo da psicogenealogia. E de onde vem a psicogenealogia, né? A psicogenealogia, ela surgiu... Deixa eu passar um pouquinho aqui, depois eu vou mostrar a diferença de um genograma para um genossociograma, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Então, a psicogenealogia, ela surgiu com uma psicóloga, Anne Ancelan, que também vem desse pessoal de 1950, né, lá de Palo Alto, mas ela teve bastante contato com vários pensadores que foram super importantes para a psicologia, desenvolveram várias linhas teóricas, e ela também teve bastante contato com o Moreno, né, onde ela fala dessa questão da transmissão, dos grupos também que ela fazia e tal. Então, o que ela viu, né? Ela viu nos trabalhos delas, o primeiro trabalho que ela fez, ela foi num hospital com pacientes terminais com câncer, onde ela começou a fazer árvores genealógicas daqueles pacientes, para tentar identificar se aquilo que aquela pessoa estava tendo também, para fazer um estudo, né? Da história de vida de cada uma das pessoas e tudo mais. Então, aqui, né, as pesquisas mostram que ela fez mais de 300 árvores genealógicas, né, com esses pacientes lá.
E ela descobriu muita coisa, de muitas repetições, muitas datas que se repetiam, de pessoas que tinham doença e faleciam em determinada data e posteriormente o descendente também falecia. Então ela descobriu muita coisa. E a partir dessa pesquisa, que desenvolveu-se então, que daí eles colocaram esse termo psicogenealogia, que foi o quê? Que é a união do genograma com a sociometria do Moreno. Que o que é isso? Que é um olhar que a gente pode ter para esse genograma, que seria, mas não somente em que posição cada pessoa está dentro da nossa família, e sim como essas relações se estabelecem, né? Porque isso que também é importante para nós, quando a gente vai olhar e quer descobrir alguma coisa em relação a quando o cliente chega para a gente, né? Quando ele vem com uma queixa específica, ter esse olhar para o genograma e trazer um pouquinho de como essas relações estão estabelecidas. Aí eu vou explicar depois como que a gente pode ter esse olhar e como que a gente pode fazer isso, né? Através dessa leitura. Então, até mesmo aqui, essa figura que eu coloquei aqui é a figura do genossociograma, que mostra assim, por exemplo, 3 risquinhos, três linhas contínuas assim, onde tem o maior vínculo. Isso que é o risquinho, é onde tem um conflito. Então, eles desenvolveram também, existe, né, esses sinais que são usados na construção do genossociograma para representar, para trazer uma linguagem aqui, para como essas relações elas estão estabelecidas também. Então, aqui tem um exemplo para que vocês possam ver. Bom, então, aqui a psicogenealogia, ela vem trazendo algumas coisas, né, como sua base teórica, entre elas a questão da síndrome de aniversário, que é a questão da repetição das mesmas datas de eventos importantes para a família, né? Então, por exemplo, nascimentos, mortes, doenças, acidentes, etc., que são importantes para a família. Então, isso que ela viu, que daí ficou sendo chamado como síndrome de aniversário. E uma coisa importante aqui, que eu vejo que é a base, né, desses estudos todos, é o quê, né? O que faz com que essa repetição aconteça? O que faz com que tudo isso seja transmitido? Que eles identificaram, né, as pesquisas mostram que existe uma lealdade invisível, e essa lealdade dentro desse contexto familiar, né? Dentro dessa história, dentro desse sistema, né, que a gente vê hoje, e que através dessa lealdade por todas essas regras e padrões da família que faz com que essas repetições de alguma forma aconteçam, esse vínculo que existe, né, nessa história e tudo mais. Então, isso é algo bem importante também dentro dos estudos, né, quando a gente vai olhar para uma árvore, para a gente ver, né, a quem essa pessoa está sendo leal, né? O que aconteceu lá atrás? O que é isso que está... Então, várias perguntas a gente pode estar fazendo. Então, eu trouxe aqui o que é o significado um pouco aqui para o Ivan, que foi quem olhou e quem falou descreveu sobre essa questão das lealdades, né? Então, o que são essas lealdades invisíveis? É um roteiro familiar ou um código não dito, um guia às várias contribuições individuais. Esse código determina a escala de equivalência dos méritos, vantagens, obrigações e responsabilidades. O compromisso, a devoção e a lealdade são os determinantes mais importantes das relações familiares. Estes derivam da estrutura multigeracional da justiça dos mundos humanos que se vem constituindo a partir do desenvolvimento histórico das ações e atitudes entre os vários membros. Então, todas essas pesquisas mostraram que existe algo que nos torna leais a esse sistema familiar, né? Um movimento forte de lealdade a tudo que aconteceu, méritos, vantagens. Ele fala até de uma questão do livro caixa, ele fala do livro caixa, né? De dívidas e não dívidas das situações. Então, rapidamente, alguns dos conceitos aqui do que a abordagem psicogenealógica trabalha, né? Então, ela olha essas relações
por vários pontos de vista. A base é a base da psicanálise, né? Ela também pegou bastante dos conceitos de inconsciente, consciente familiar, inconsciente coletivo do Jung, de outros autores também, né? Que foram se configurando. Mas a base da abordagem psicogenealógica é a psicanalítica. Então, algumas dos conceitos, assim, algumas das coisas que são utilizadas como base, princípios de toda a fundamentação da teoria, é aqui o conceito de lealdade familiar, que eu já falei, as noções de cripta e fantasma, isso é quando, por exemplo, teve a teoria dele sobre mortes vergonhosas e os segredos, é quando tem um segredo de família. E esse segredo de família, ninguém fala sobre isso, e isso aparece depois numa outra geração. E que é uma informação que fica no inconsciente e que isso surge de uma hora ou de outra. Isso ele chama de criptofantasma, que é como se fosse eles identificaram como se fosse algo que assombra a família, que de alguma forma inconscientemente sabe que existe um segredo, mas quando ninguém fala, isso pode vir a se tornar até um sintoma em algum nível. A criança de substituição, que é quando o membro da família que substitui um outro membro, substitui fantasmagoricamente outra pessoa e que carrega os lutos não elaborados da família. Então, por exemplo, assim, uma criança faleceu numa família e daí vem uma outra e essa outra acaba tendo, por exemplo, o nome dessa que faleceu, por exemplo, né? Então, aquela que veio por segundo, vamos dizer assim, veio carregando um luto dessa. Então, isso pode trazer uma série de questões aí para essa segunda criança, se não for olhado para tudo isso, a forma como esses pais lidaram com tudo isso, a forma como essa criança se percebe, né? Então, isso foi visto nas pesquisas que isso é algo muito forte. Quando tem o falecimento de alguma criança, a criança que vem depois, a questão do vínculo com essa que se foi, né? Questão da síndrome de aniversário, que eu já falei um pouquinho. Neurose de classes, o que eles falam sobre isso aqui, que muitas vezes uma família que foi até uma classe social X, o filho que vem depois, posterior, para que ele faça um rompimento dessa classe e ele vá para uma outra classe, pode ser ou não muito difícil. Então, ele pode ficar aí dentro desse conflito, onde ele fala aqui assim, né? Especialmente em pessoas que superaram os próprios pais e passaram para uma classe social mais alta. Isso pode trazer algumas implicações aí dentro dessa relação da pessoa com a sua família, né, nesse quesito. As alianças familiares com a exclusão ou a inclusão de certos membros e não de outros. Então, também o que a família fez, de histórias de família que aconteceram, de brigas, de pessoas que se aliaram ou que não se aliaram, tudo isso são informações que ficam ali dentro desse contexto familiar e que, de alguma forma, podem influenciar, né, como a pessoa vai estar vivendo a vida dela. Então, o que esse genograma possibilita para nós, né? Por que abrir um genograma e coletar as informações? Então, para criar hipóteses sobre problemas clínicos que envolvem o contexto familiar por longo tempo e a evolução da família. Então, assim, os recursos internos, resistência e disfunção. Então, como que aquela família lidou com a dificuldade, né? Se existiu alguma coisa que foi muito difícil para eles, o falecimento de alguém, como que eles lidaram ou não. Então, são tudo vendo como a família lidou, vai também trazer pistas para nós de como que a pessoa está lidando, né? Quem que, de alguma forma, que padrão é esse que ela está repetindo? Então, isso tudo pode vir como uma informação importante para nós. Recolhe informações sobre a história, membros da família e seus relacionamentos, por no mínimo 3 gerações. Cria um sumário, posicionando o cliente na história familiar, clareando o problema e oferece recursos de intervenção e mudança. Além disso, permite conhecer, entender
desintoxicar e normalizar emoções e papéis congelados. Ok, então vamos agora para a aplicação do genograma. Então, eu acredito que a proposta aqui é que a gente possa levar essa ferramenta para uma prática clínica, sem necessariamente desenvolver um trabalho porque quando a pessoa vai, né, procura um psicogenealogista, vai fazer um trabalho com o genograma, aí ela vai, tem uma primeira sessão, conversa, depois faz todo o genossociograma e depois trabalha olhando para aquilo ali em cima de uma queixa. Então, como que eu uso essa ferramenta aqui no meu dia a dia? Eu vou trazer assim um pouco da experiência prática para vocês, para ver se também posso contribuir de alguma forma com isso. Então, uma coisa que é importante, a primeira coisa de tudo, a gente sempre abre um genograma com uma pergunta, com um objetivo. Então, por exemplo, você está atendendo uma pessoa e aí ela veio com uma dificuldade de relacionamento amoroso. E aí começou a falar sobre aquela dificuldade, por exemplo, aquela dificuldade na relação. Falou algumas coisas, tal. E aí você pode, então, expandir isso fazendo essa pergunta para o genograma. De que forma? Então, vamos olhar para a sua família, como que era isso? Como que era o relacionamento dos seus pais? Vamos escrever isso? Vamos desenhar? Então, você pode pegar a folhinha lá e começar a desenhar. Então, você está aqui. Aí faz, né, o desenho da pessoa. Vamos olhar lá. Como que era o relacionamento dos seus... Eles são casados? São. Vai falar, pai e mãe. E como que é o relacionamento deles? Como que você vê isso? Ah, o relacionamento deles é assim, é assado, de tal forma, de tal forma. Ok. E como que era o relacionamento dos seus avós? Ah, o relacionamento dos meus avós, assim, assado, tal. E aí vai fazendo perguntas, tendo esse olhar para o que é o relacionamento, né? Então, o que aconteceu na família sobre isso? Os seus irmãos casaram? Os seus irmãos não casaram? E aí vem uma série de perguntas que podem ser feitas, que eu vou colocar aqui daqui a pouco, né? Um roteirinho com várias perguntas, que a gente vai fazendo para essa pessoa dentro dessa questão e para que a gente possa, de alguma forma, organizar, o genograma pode ser usado para isso também, para que você vá organizando essas informações a partir da perspectiva e do olhar do cliente em relação a como ele vê toda essa família e como ele percebe essas relações. Então vai fazendo, então ok, aí aqui, né, meu avô, o que aconteceu na história de vida do meu avô, né, aqui? Ah, o que aconteceu na história de vida da minha avó, que por exemplo, a minha bisavó, o avô dela, o marido dela acabou indo embora e ela cuidou de 9 filhos. E a sua mãe, qual que ela é dentro desses 9 filhos? Ah, ela é primeira, ela é última, ela é do meio? Ah, ela é a primeira. E qual o papel que ela teve ali? Tal. E daí depois ela conheceu o marido, tal. E aí vai montando e vai desenhando aqui o que é o genograma em cima dessa pergunta. Então, Bárbara, oi. Posso fazer uma Desinvestei colocação? aqui, né? Vamos parar um pouquinho. Não. Deixa eu até tirar aqui o meu negócio. Se eu parar de compartilhar a tela. Ah, tá. Eu posso Aqui, fazer vamos uma conversar. Vou mostrar colocação aqui o que aqui? eu tô fazendo aqui, né? Enquanto você foi falando, eu não trabalho com genossociograma, nunca fiz, assim, eu faço perguntas, mas nunca direcionei de forma tão detalhada, né? Mas enquanto você foi falando, eu vou até me expor aqui para contar uma história rápida, assim. Os meus avós maternos, né? O meu avô era negro e minha avó materna era branca. E quando eles resolveram se casar, a família branca abandonou, não aceitou, tá? E aí ao longo, então, teve uma história aí do que você chamou de exclusão mesmo, né? Então tá, aí todos os filhos, minhas tias, nasceram todos já misturados, né, na cor, todos eles casaram com pessoas brancas, todos,
todos, né? E aí, mais uma história. E os meus pais, em particular, enquanto você foi falando, eu fui percebendo, eles agregam pessoas, desde que eu sou criança. Então, sempre teve crianças em casa, já teve momentos na minha casa que tinha 5 agregados, 5 pessoas que os meus pais foram acolhendo, né? Então, desde criança que os pais tinham abandonado, tem uma criança síndrome de Down que fica em casa há mais de 20 anos, ela vai lá, passa alguns meses do ano. Os meus primos, né, já teve história de ficar 5 primos, assim, morando por anos na minha casa. Então, foi um movimento que eu fico percebendo que não foi um acaso, né? Então, teve lá atrás uma história de exclusão, né? E aí eu percebo que a minha família acolhe, né? Em certo momento da minha vida eu falei, gente do céu, aquelas panelas gigantes de comida. Falei, aqui em casa parece uma pensão, todo mundo entra e todo mundo fica para morar, né? E aí, como isso me afetou, né? Ao longo da minha história também, né? Morando na faculdade, sempre vinha pessoas. Eu também me relaciono com uma pessoa que tem uma história de exclusão na família, que também teve uma história de não aceitação, né? De origens diferentes, então veio excluído. E coincidentemente ou não, agora eu percebo que também acolhi, né? Essa pessoa para a família. E aí, a hora que você foi falando, eu falei, gente, é sobre isso. E nem precisou fazer comigo. De escutar, eu fui fazendo, né? Foi dando os insights. Ah, era isso que eu queria compartilhar. Que bacana, Ana, que bom, assim, que gostoso, né, quando a gente vai tendo esses insights, é bem assim mesmo, assim, né, acho que essa é a proposta, essa é a ideia, poder ir fazendo essas inter-relações, né, e compreendendo de forma essa história, acho que é bem essa a proposta do trabalho, poder entender o porquê, muitas vezes, de coisas que acontecem na família hoje, né. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum comentário antes de eu prosseguir aqui com mais algumas perguntas, algumas coisas? Bom, e é interessante ver como isso, assim, quando a gente começa a ter esse olhar, né? Não sei, pelo menos quando eu comecei os meus estudos com essa abordagem mais sistêmica, e começar a ver essa questão dessas ligações. E quando eu trago isso, né, agora assim, para os meus atendimentos, de alguma forma vou buscando essas inter-relações, vou fazendo de alguma forma, eu não trabalho necessariamente construindo uma árvore, porque como eu também tenho a constelação, eu acabo olhando de alguma forma, eu uso bastante agora, né, os bonecos. Então, por exemplo, quando vem para representar as relações de alguma forma, então eu vou colocando os bonequinhos. Então esse aqui é tal, tal, esse aqui é tal, tal, esse aqui é tal, tal, e como que eles estão. E aí a gente vai olhando um pouquinho também para a configuração das relações. E é muito incrível, assim, quantas fichas vão caindo de percepções, de padrões mesmo. Tipo, nossa, a minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, eu não queria nunca fazer. Acho que essa frase que acho que geralmente a gente mais escuta, né, em consultório. Nossa, eu queria tanto que não ser igual a minha mãe e agora eu tô vendo que eu sou exatamente igual, assim. Então, eu vejo que esse lugar investigativo, pelo menos assim na minha prática, vai trazendo essa possibilidade da pessoa reconhecer, se reconhecer dentro dessa história familiar. E aí, quando ela vai dando lugar para essa história, ela vai se apropriando de tudo isso. E uma coisa que o Bowen fala, que eu acho muito interessante, assim, que eu vejo que é uma coisa muito prática, nesse lugar de trazendo clareza, é essa questão da confusão mental que muitas vezes existe. Porque às vezes a pessoa, quando ela chega, às vezes ela começa a falar da família, e às vezes é uma coisa tem tanta emoção que ela fala de uma forma tão assim, e parece que é tudo tão bagunçado, e se fala, nossa, porque porque de fato tá emocionalmente muita coisa misturada, muita carga emocional ali. Então, de alguma forma, né? Quando ela vai falando, ela vai entrando em contato e ela também vai organizando essas relações. Então, só o fato de, por exemplo, fazer, né, seja numa folha ou seja através dos bonequinhos, e ela olhar,
ela já vai começar, de alguma forma, a fazer essa separação. Ela já vai se ver separada de toda essa história, muitas vezes, desse contexto, né? Sendo aqui, né, no desenho, ou sendo com os bonecos e tudo mais. Bom, então, primeira coisa para o desenho do genograma, a importância de ter a pergunta, né? Uma pergunta orientadora, onde a partir daí você vai fazer a investigação nesse sistema a partir dessa pergunta. Ah, mas se surgirem eventos que não tem a ver com essa pergunta, vai acolhendo tudo que vem ali, porque tudo são informações, tudo é importante. Então, a ideia é ir trazendo essa coleta de informações para que, a partir daí, então, vocês juntos vão identificando, né, o que tem, o que não tem, o que está misturado e o que não está misturado, se tem algum luto, se não tem se não tem nenhum luto. Então, assim, a questão da construção do genograma, deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar aqui no modelinho do... Bom, vocês querem saber mais, vocês querem que eu tenho aqui algumas perguntas, que são roteiros práticos para aplicação, que se vocês quiserem eu posso ir falando assim essas perguntas para ajudar um pouquinho na orientação. Alguém tem assim, uma dúvida de como construir? Me faça uma pergunta assim para eu poder saber para onde eu prossigo agora. Se eu falo dessa questão de que tipo de pergunta aprender fazer. a construir um genograma. Tá, então vamos lá. Então eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, então, primeiramente, tem alguns símbolos básicos, que são os símbolos da aplicação do genograma, que eu acho assim, para ser a base, né, da construção do genograma, que é o quê? O quadradinho é o masculino, o redondinho é o feminino. Então, inicialmente, você vai colocar lá, né? Um redondinho, se é uma mulher, você coloca um redondinho, se é um homem, você coloca um quadradinho. E aí, você vai subindo, no caso, essa árvore genealógica a partir das referências e desses ancestrais. Então, o pai e a mãe. O pai é o quadradinho, a mãe é o redondinho. E vai colocando. Aí, os irmãos. Tem irmãos? Coloca os irmãos. E vai montando o que é o quadrinho e vai subindo. Então, a partir daí, primeiro você tem essa representação gráfica, que ela é a mais simples, aí tem algumas outras representações, que são representações mais complexas, quando tem, por exemplo, violência, segredo de família, quando tem segredo de família, você pode colocar um quadradinho. Então, vamos supor que a gente vai construir um genograma dentro dessa ideia dessa pessoa que vem que tem uma dificuldade de relacionamento afetivo. Então, vamos imaginar aqui, ó, a Gisela aqui, dentro dessa representação aqui desse genograma. Ela vem aqui, e aí, então, nós fazemos a pergunta em relação ao pai e à mãe, se eles têm irmãos, se eles não têm irmãos. Nós vamos colocando aqui a representação deles. E, a partir daí, o que é importante? O que eu vejo do mais importante dessa construção, desse genograma, Cris, é ir perguntando a questão da relação dessas pessoas também. Então, pergunta-se aqui, dentro dessa primeira geração, dos pais. Depois nós vamos aqui para os avós. E, né, assim, ela, os pais, aqui os avós. Pode-se perguntar até 3 gerações, se a pessoa souber. Nem todo mundo sabe das histórias, né? Se ela não souber, pode colocar lá um representante, mesmo sem o nome dessa pessoa. E aí coloca lá. Eu tenho aqui um exemplo de um genograma que eu posso mostrar para vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. De um genossociograma, né? Que foi Vamos ver se vocês conseguem ver. A gente conseguiu, mas põe um pouquinho mais longe, Bárbara, só para a gente poder ver o todo. Tá.
Então, aqui é a história de uma moça, Karen, Assim? ela, deu para ver? Acho que não sei se as linhas, né, estão em... Não dá para ler, mas dá para ver. Tá. Ela chegou com uma queixa, aonde ela tem 31 anos, e ela chegou com uma queixa de dificuldade de se desenvolver, assim, de se desenvolver dentro da profissão. E aí fomos, né? Foi assim, fazendo todo o estudo da árvore genealógica dela, foi aqui olhar, né, a questão da mãe, o pai, os avós. E o que foi visto nesse genograma aqui dela? Houveram várias histórias de perdas, de falecimento, de antepassados. O pai tem uma história de insucessos financeiros. O pai teve empresa, quebrou, o pai teve empresa, quebrou. Então, assim, toda a história da família, de alguma forma, estava voltada a um olhar para a morte, assim, em linhas gerais, né? Tem vários meandros, tem várias coisas, tem muita coisa aqui, mas, assim, em linhas gerais, é como se o tempo todo a força, né? A força, essa família, ela começava a crescer, e aí, de alguma forma, no caso, o pai dela também teve falências. Ó, uma palavra que define a vida da mãe dela, amargura. Então, ela foi olhando para tudo isso e foi vendo uma série de histórias, né? Então, aqui, ela não tinha um propósito de vida claro, os membros da família viviam um propósito de morte. E a pergunta, assim, né, que foi feita para ela, né, assim, no momento, é assim, em que momento essa Karen morreu? Assim, foi bem forte todo o contexto, assim, né? Foi uma prática que eu estava, esse daqui não fui eu que apliquei esse genograma aqui, foi quando eu fiz, foi quando eu fiz esse curso, que tinha assim umas 30 pessoas na sala, né? E no caso, né, a professora foi conduzindo, e foi muito forte, assim, quando a Karen foi olhando para toda aquela história, e em determinado momento, ela percebeu o quanto que toda a família dela olhava para ela e via como se ela fosse uma semente da vida para todo mundo, uma possibilidade de uma renovação para todo aquele sistema. Só que ao mesmo tempo era uma carga muito pesada para ela ali, né? E ela identificou isso. E naquele momento ela chorou um luto ali que foi muito forte, ela ter olhado para tudo aquilo, ela ter visto todas aquelas histórias, ela chorou um luto. E aí, no caso da intervenção, né, dentro dessa abordagem da terapia de família, tem algumas intervenções que trazem ações práticas, assim, para que ela insira esse novo contexto, essa nova abordagem, esse novo olhar para a própria vida dela, né? Então, assim, então, no caso dela, daqui da Karen, né? Primeiro, como a nossa professora lá conduziu dentro das tarefas lá da terapia de família, lá, né? Das coisas que ela tinha como as tarefas, né? Uma coisa que ela fez, para ela fazer uma carta de agradecimento e liberação à avó, onde ela devolvia esse bastão para a avó, que existiu aí um conflito entre ela, a mãe, a avó. Então, tinha uma série de questões aqui que não deixavam a Karen caminhar, né, dentro dessa história aqui, desse genograma. Uma outra coisa que ela fez também, ela escreveu uma carta onde ela olhava para todo esse sistema familiar
E ela também trabalhava um pouco da questão da culpa que ela sentia, pela forma como todas aquelas coisas tinham acontecido, né? Então, são várias as ações que foram trazidas a partir de tudo isso que foi levantado dentro de todo esse genograma. Então, falando um pouquinho da experiência, né, desse genograma aqui. Como que eu costumo fazer, né, assim, na minha prática com a questão de olhar para essas questões. Então, a gente vai fazendo. Cristiane, não sei se deu para ficar claro, assim, se você quer que faça uma coisa mais prática de desenhando, assim, os quadradinhos, conforme que a gente vai fazendo e fazendo as perguntas. Então, assim, por exemplo, na minha prática, o que que tem aparecido para mim? Como que eu tenho lidado com essas informações que vêm? Trabalhar bastante a identificação da emoção que está contida ali. Então, trazer as falas em relação a como ela se percebe. Então, por exemplo, eu acessei aquela história da minha avó, e a pessoa desenhou lá, né? Desenhou o genograma, identificou que a avó, por exemplo, foi abandonada pelo avô e criou os 9 filhos sozinha. Aí, quando ela olha para aquela situação, né? Quando ela olha para aquela questão que tem ali, para aquela situação daquela avó, trazer algumas falas para ela, onde ela pode identificar qual que é o sentimento que ela tem também dentro dela em relação àquela história. É de dor? Como que ela olha para aquela avó? Como que ela olha para aquela situação? Como que ela compreende que aquela avó passou por tudo aquilo? Então, eu vejo que trabalhar a ressignificação desse olhar para essa história, que por mais que tenha sido sofrido para essa avó, ter ficado sozinha, ter cuidado de 9 filhos, esses 9 filhos cresceram, no caso, aí a gente olha para a história e vê como foi o desdobramento, né? Esses 9 filhos cresceram, se desenvolveram, no caso, né? Teve a mãe dela, né? Teve ela, no caso desse exemplo, né? Dessa avó. Então, a mãe dela teve ela nasceu, ela cresceu, então teve uma dor nessa história de vida, mas também existiu vida aí, porque essa família se perpetuou, esses filhos cresceram, essa mãe teve ela, que é o filho. Então, trazer um olhar que essa avó, por mais que tenha tido dificuldades, ela também teve uma força por trás de toda essa situação. Então, muitas vezes o olhar, ele tá tão na dor que a pessoa não consegue ver também a força que tem por trás de toda essa família. Então, né, falando agora de uma experiência prática, assim, dentro de como eu vejo, como as coisas aparecem, assim, o que eu tenho feito, de trazer essa compreensão e ressignificação dessa história, porque às vezes as histórias, elas vêm com tanto peso, com tanta dor, que acaba sendo uma coisa tão grande para a pessoa carregar, e trazer esse olhar é uma possibilidade de trazer uma ressignificação também da importância daquela história para a família, e de como ela pode olhar e ver que ali também existiu vida, que existiu sofrimento, mas também existiu alegria, que outras pessoas vieram depois, que ela, no caso, é fruto de toda essa história. Então, trazer esse lugar dessa compreensão. Ô, Bárbara, então, Oi. pelo que eu estou entendendo, funciona mais ou menos assim, né? Se eu tenho uma crença, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem uma crença de que mulher precisa se sustentar, precisa estudar e nunca pode depender de homem. E aí ela está com 40 e poucos anos e ela não consegue se relacionar, né? Porque ela tem um grau de independência, assim, que é até severo. E aí a gente começou a puxar nessa história, mas não tinha essa mesma linguagem que você está tendo agora, né? Mas começou a puxar da onde que vem isso, né? Porque a mãe falou muito para ela, que escutou muito da avó, que aí foi ver a história, que também teve uma história de muito sofrimento, porque um dos avós não apoiou, então ela teve que ir à luta, mas com muito sofrimento. Então, linha de regra, a crença passada ao longo da geração foi o seguinte: trabalha, porque se você não trabalhar, vai ter que depender de homem, e depender de homem é igual a sofrimento. Não que não seja necessariamente, né? Mas a crença é tão grande que ela não consegue se relacionar, né? Então, eu acho que, assim, enquanto você foi falando, eu fui pensando nessa história.
né, de como dá para esmiuçar mais se a gente tem essa técnica. Uhum. Sim, e é incrível assim o quanto né, quando vai olhando, tem muitas dessas interrelações e ver o que que tá, porque é muito inconsciente, né? Então essa repetição, esse jeito, então a forma como ela, geralmente a forma como a pessoa tá lidando com a vida dela, também é a forma como ela aprendeu, a forma como ela recebeu da família. Então, como que a família, descobrir como a família lidava com as coisas também é entender como ela lida, porque às vezes quando ela traz o discurso dela, nem sempre é claro. Então, quando ela olha para a família e vai investigar de onde vem essa crença, muitas vezes ela pode estar num movimento de completa oposição a isso, onde eu não sou igual, ela faz o oposto, completamente oposto, mas também ela está vinculada, ou ela repete exatamente a mesma coisa. Então, dos dois jeitos, existe essa lealdade de alguma forma. Quando ela faz completamente o oposto, ela está sendo leal, e quando ela repete, está sendo leal. Então, identificar, ela pode construir algo novo a partir daí. Tá, tudo bem, nesse caso aí, né? Naquela época, foi muito difícil para essa mulher, por exemplo, ela precisou, ela não tinha, ela dependia do marido, então era muito forte a questão dela desejar a independência. Então, no caso, por exemplo, precisou trabalhar demais, mas como que é hoje? Né? O que você pode fazer de diferente hoje? Hoje você precisa ter tudo isso, ou então, às vezes a pessoa já tem uma condição, às vezes lá atrás foi muito sofrido para conseguir ter o dinheiro, e hoje a pessoa já tem uma condição de vida assim, boa, e ela ainda mantém ela ainda está naquele, como se tivesse aquele estado de sofrimento, porque ela ainda está vibrando aquilo, né? Ela ainda está em ressonância com aquilo que aconteceu lá atrás, onde ela não precisa mais viver isso. Então, ela precisa se despedir disso daqui. Só que, como assim? Os meus pais sofreram tanto, e como é que eu vou me despedir de algo, sendo que os meus pais sofreram tanto, e se eu não sofrer, eu vou estar sendo ingrato com a família, coisa nesse sentido. Então, esses padrões, eles são passados, assim, de forma muito, muito forte, assim, muito profunda. E aí, fazendo essa investigação, dá pra gente ir trazendo mais clareza. Cristiane, não A sei se deu Márcia para entender. estava dizendo que vai ter que sair. O que eu ia pedir, assim, a gente podia tirar uma foto da turma, se eu podia pedir para todo mundo abrir as câmeras, só para a gente tirar uma foto do grupo, das presenças, para poder postar. Quem não quiser, a gente entende, tudo bem. Mas quem puder só abrir para a gente fazer aqui uma foto de participantes, eu adoraria. Muito obrigada. Então, agora é aquele momento do cheese, né, que não tem mais máquina fotográfica, a gente faz um print. Calma aí que ainda tem gente para entrar, Paty. Ainda tem 6 sem câmera, tá entrando pouco a pouco. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer mais alguém. Foi essa configuração, né, que foi possível. Ótimo, já bati a foto, agora lá, X. Obrigada, tirei aqui. Bárbara, é só para a gente, porque tem um pessoal que já está saindo, então só para dizer muito obrigada. Tudo que eu ouvi, o que eu vou vendo é que existe muito de você trazer à tona uma consciência maior, né, sobre o seu legado, sobre o que você tem de introjetado, né, da sua família, e você poder, de alguma maneira, reverberar o positivo e conseguir fazer o luto ou se despedir do que você não quer mais, né? Então, acho que tem um processo, talvez primeiro de consciência, né, com a aplicação da técnica, para daí a gente poder, na terapia, ir fazendo outras técnicas complementares, tanto para reverberar as potencialidades, mas como também para ir assumindo alguns lutos e deixando algumas coisas que já não são necessárias de serem carregadas no caminho, né? Então, achei muito bacana mesmo toda a tua palestra, a sua desenvoltura, queria muito agradecer. Queria deixar ainda aberto para perguntas, é só que eu recebi num chat aqui que alguém já ia sair, aí dizer muito obrigada pela presença e deixar aqui aberto ainda para perguntas, se você tiver disponibilidade para responder mais umas perguntas, Bárbara. Claro, eu separei aqui até um roteiro de perguntas que são importantes, né, para aplicação do genograma. E depois, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso passar lá, colocar lá no grupo esse roteiro de perguntas,
né, como que perguntar, né, nesse primeiro momento e depois, e quais são as variáveis importantes de se ver, essas coisas. Se alguém quiser, eu posso colocar. Olha, eu adoraria as perguntas. Se você puder colocar as perguntas lá, sim. Também aqui a Márcia está dizendo que também adoraria as perguntas. Sim. Eu estou dizendo. E talvez você pudesse partilhar com a gente assim, qual foi o caso mais difícil onde você já aplicou o genograma e foi, por exemplo, veio à luz um segredo, né, familiar, que tem aquele conluio, né, do anonimato, que ninguém fala sobre ele. Já te aconteceu através da técnica de desvelar, né, assim, alguma coisa mais... Assim, como eu falei, eu não sou psicogenealogista, então eu não uso tanto, eu uso um pouco do genograma e eu também uso a constelação familiar. Mas, assim, o caso mais, para mim, assim, dos que foi mais, assim, de que apareceu, foi o caso de uma moça, onde o esposo dela faleceu de acidente de avião. Então, ela veio, né? No caso, ela veio para fazer, não estava no processo de terapia, ela veio para fazer uma sessão de constelação familiar. E a gente foi conversando, e a gente foi abrindo, foi dando para o sistema. E o ex-marido dela tinha falecido no acidente de avião. E aí, olhando, né, para o sistema, trazendo toda essa investigação, a avó dela tinha falecido num acidente, onde o corpo dela tinha sido queimado. E assim, foi muito forte quando ela olhou para a avó e para a história da avó. Então, assim, foi uma coisa que se repetiu. E teve também um outro evento na família, onde alguém tinha, não vou me lembrar quem tinha sido, o evento da família, que tinha morrido também de uma forma trágica, mas também com essa questão da queimadura. E quando ela olhou para essa questão da avó e ela viu o quanto que ela estava identificada com aquela questão da avó, foi muito forte para ela, assim, ela foi tomada por uma emoção na hora, assim, ela começou a chorar. Então, o que mostrou ali? Tinha um luto dessa avó que não tinha sido vivido. Então, assim, naquela hora que ela olhou e que ela viu aquela avó, ela começou a chorar muito, assim. E aí ela pôde olhar para tudo aquilo. E tinha muita... ela ocupava um lugar, assim, agora na família, como se ela fosse responsável por todos da família, assim. Financeiramente, ela sustentava todo mundo. Então, ela veio, assim, num lugar, né? Quando a gente foi olhando, assim, ela veio num lugar onde ela vinha bem identificada com essa avó, com essa história dessa avó, mas também na tentativa de fazer muitas coisas por todos ali, né, em relação a essa situação, assim. Então, o que foi mais forte, assim, eu acho que até hoje para mim foi dessa história dessa moça, desse caso. Aí teve outros, assim, geralmente os que são mais que trazem assim mais esse, pelo menos da minha experiência, né? Que trazem mais assim esse olhar. É como eu falei, eu vou usando também o genograma e eu uso também os bonecos da constelação. Então eu faço essa mistura assim. Mas já aconteceu também de um outro caso de uma moça que veio com uma super dificuldade com a mãe, e aí nós fomos olhando, e também teve um caso de falecimento da avó, quando a mãe tinha 2 meses de idade, e era uma coisa que ninguém falava sobre isso, ninguém olhava sobre isso no sistema. E quando ela entrou em contato com essa questão, foi muito forte para ela também, assim, foi muito forte, assim. E aí ela entendeu muitas das coisas que ela sentia, assim, ela tinha umas sensações, ela tinha umas coisas muito assim, que quando ela olhou para aquela situação que estava ali no sistema, para aquela avó que faleceu e a mãe dela tinha 2 meses, aí ela, assim, teve até um momento, assim, onde, né, dentro do que eu uso a técnica também, né, no caso com os bonecos também, onde ficaram as 3, assim, ela, a mãe e a avó juntas, assim, sabe? E ela chorou, e é um choro, assim, profundo. E aí depois ela respirou,
E parece que a sensação ali, ela estava vivendo aquele luto, ali, se despedindo daquela avó ali, que não tinha havido isso na família. Então, essa foi bem bonita também, essa conexão, assim. Então, geralmente, esses casos mais, pelo menos até agora comigo, esses casos que vêm assim, mais quando que a pessoa é tomada por um insight e depois daquilo ela percebe, ela se conecta com isso da ancestralidade, para mim foram essas questões de falecimento de pessoas da família. E de se conectar com a dor que tinha nesse sistema, que até então a pessoa não se conectava. E aí, depois disso, a pessoa relata trazer, assim, muita leveza. Muitas vezes a pessoa antes tinha... Sai um peso, né, Bárbara? É isso que eu ia falar, né? Porque geralmente quando você conecta, né, com essa carga emocional que está retida, né, está tensionada, sai um peso, né, geralmente, imagino. Sim, 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 sim. E segredos de família, assim, aí eu não peguei nenhum, assim, que falasse que tem um segredo muito grande, assim, que ninguém pode falar e tal. Geralmente as pessoas, quando a gente vai fazer, né, o genograma, geralmente as pessoas vêm muito misturadas, né? E aí vem muita carga emocional, principalmente quando a pessoa não está num processo de psicoterapia e ela vem e traz a carga da família, quando ela olha para toda aquela família, vem muita informação, muita carga emocional ali. E aí eu percebo que só dela olhar e dela ir dando lugar para as coisas, aquilo já vai se organizando dentro dela, assim. Então, na minha experiência, esse olhar para a ancestralidade, né, seja com genograma, ou seja com outra técnica, ele vai trazendo uma série de compreensões, muitas vezes, para muitos sentimentos que a pessoa tem e ela não sabe por quê, assim, às vezes, né? E aí, naquele momento, ela se conecta com aquilo, ela fala, nossa. E os relatos que vêm para mim depois, né, de outras pessoas depois, é que muitas vezes até um monte de pensamentos assim que a pessoa às vezes tinha, pensamentos muito obsessivos, de olhar muito para a morte. Fica bem aquela coisa que você falou, né, de se cuidar de muitas coisas. Às vezes a pessoa olhar muito para a morte, ver muita coisa negativa, depois ela muda o olhar dela, ela começa a ver outras coisas dela, ela começa a ter outra compreensão de tudo isso, assim. Então, eu acho que é isso, Patrícia. Muito obrigada mais uma vez, então, Bárbara, pela sua partilha. Queria agradecer aqui em nome da Cris, que precisou sair, mas agradecer muito, tá, a tua disponibilidade. Deixar aqui esse espaço aberto, esse é um espaço super democrático, então também dizer que quem quiser partilhar a sua experiência, seu conhecimento, uma técnica, é só falar com a gente também, que a gente está abrindo esse canal, né, de troca, de desenvolvimento e aperfeiçoamento. E adorei, Bárbara, parabéns pela sua desenvoltura, já disse antes, né, pela sua capacidade, né, de explicar de uma maneira bem clara. E agradecer a todas que puderam e a todos que puderam estar presentes, muito obrigada. A gente vai trabalhar para colocar, então, no YouTube também, Bárbara, e a gente já te avisa na sequência, tá bom? Tá bom, combinado. Tá jóia, então, gente. Obrigada, um beijo grande. Obrigada, também agradeço. Obrigada, pessoal.